Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária dominical. 29º domingo do tempo comum. Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versos 1 a 8. As leituras deste domingo são extraídas do livro do Êxodo 17, Salmo 120 e 2 Timóteo 3. O enfoque bíblico de hoje coloca em relevo a observância e a importância da oração da igreja e de cada fiel. A primeira leitura, além de ressaltar a batalha de um povo contra os filhos de Israel, deixa claro que a vida cristã é feita também de combates espirituais. Em vista disso, o Salmo aponta de onde vem a nossa força para combater e derrotar as hordas diabólicas de Satanás. No Evangelho, fica patente a importância de rezar constantemente. Creio que por esta ótica inicial, seja interessante analisarmos algumas características da oração. E isto é realmente de suma importância, dado que em vários momentos da vida, pode ser que pessoas pensem que a sua oração não é ouvida por Deus. Ou talvez pensem que não sabem rezar direito ainda. Em algumas situações, escutamos as pessoas dizerem: qual é a oração forte que devo rezar? Já perguntaram muitas vezes a mim que sou padre: Padre, me ensina uma oração forte para rezar em minha casa? Pois bem, qual é o tipo de oração que é forte? Em primeiro lugar, gostaria de dizer o que um exorcista antigo do Vaticano sempre ensinou sobre este tipo de pedido dos fiéis. O padre Gabriele Amorti diz que, se for o caso de orações de cura e libertação para o próprio fiel, ele deve percorrer em primeiro lugar o caminho que a igreja sempre ensinou, ou seja, a confissão, que é um sacramento oracional de cura para a própria alma, persistir na missa e receber a Santíssima Eucaristia. Esses são os primeiros passos de cura para a própria alma. E isto, se caso a oração for para obter curas pessoais. Ele também aconselha que é bom o fiel sempre aprender a ter devoções. E em primeiro lugar, obviamente, a Virgem Maria, depois a São José, aos santos e anjos. Além do mais, existe a oração de intercessão, que é o caso da primeira leitura de hoje, a qual destaca Moisés como grande intercessor em favor do povo de Israel. Olha que interessante. A leitura diz que enquanto os amalecitas estavam combatendo contra Israel, Moisés estava rezando no monte, auxiliado por amigos. E enquanto Moisés rezava, os israelitas estavam vencendo as batalhas. Mas quando Moisés ameaçava parar a oração devido ao seu cansaço, os amalecitas venciam o combate. Para isto, foi necessário os amigos ajudar Moisés no momento de seu cansaço, a fim de que ele não sucumbisse em sua fadiga espiritual e assim não parasse de rezar. Notamos aqui um nível de oração mais elevado, que é fundamental a toda a igreja e a cada fiel. O estágio da persistência oracional, ou seja, rezar e pedir a Deus sempre, sem parar um instante sequer. Notem que, devido ao auxílio dos amigos e à sua oração persistente, Moisés obtém de Deus a vitória dos israelitas sobre os amalecitas. Este é um outro ponto importante para que cada pessoa aprenda, através das Sagradas Escrituras e com a igreja, o grande valor da oração de intercessão diante de Deus. Orando diariamente e fazendo todos os seus pedidos a Deus, Ele irá dispensar favores abundantes e intermináveis do céu a quem reza sempre. De fato, o Salmo enfatiza que é do Senhor que vem o nosso socorro. O Salmo ainda diz que
que o Senhor nunca dorme ou cochila, significando que a todo instante Ele está de prontidão, ouvindo todas as preces executadas com fervor e devoção. Aqui é fácil de enxergar que Deus fez uma aliança com toda a sua igreja e com cada um de seus membros, também através da oração. Certamente que, como diz o Catecismo da Igreja Católica, a oração é o encontro entre a sede de Deus e a nossa sede. Deus tem sede que nós tenhamos sede dele. Uma citação do Catecismo, número 2560. Que maravilha, pois o próprio Deus quer que rezemos constantemente a Ele para nos dar graças vindas do céu. E por isso que toda oração confiante é uma aliança sagrada onde Deus honra com a sua parte, concedendo a todos os seus filhos vitórias incontáveis. Como e onde se dá o local desta aliança? O Catecismo fala que o local da aliança oracional com Deus é o coração. Se caso o coração estiver longe de Deus, também longe estará a oração. Notamos então que a oração de aliança é uma relação entre o fiel e Deus. E deste pensamento compreendemos melhor ainda a necessidade de oração incessante que Jesus impõe no Evangelho a seus discípulos. Ainda assim, tendo em vista melhor êxito de seu ensinamento, Jesus conta uma pequena parábola sobre uma viúva e um juiz iníquo, onde tal viúva queria que o juiz fizesse justiça ao seu pedido. Porém, o juiz desprezava o pedido desta mulher viúva. Mas narra-se a história que tal pessoa era tão persistente, que não deixava aquele juiz em paz. Por fim, o juiz mesmo pensou: esta mulher não para de me importunar um só instante com o seu pedido. Então, vou fazer-lhe justiça, a fim de que ela não me agrida. Jesus conclui a parábola dizendo aos seus discípulos assim: ora, se o juiz iníquo fez justiça pela persistência daquela mulher, imagina se Deus, que é vosso Pai, não fará justiça a todos o quanto suplicarem constantemente. Realmente é o que vemos ocorrer na batalha travada entre os filhos de Israel e os amalecitas na primeira leitura. Moisés intercedeu tanto a favor de Israel que Deus concedeu-lhes a justa vitória. Assim facilitou ainda mais para compreender as instruções da segunda leitura de hoje, quando São Paulo instrui a Timóteo, dizendo que ele deve persistir em tudo o que ele aprendeu até agora. Sobretudo, cada um dos ensinamentos deixados a partir da proposta de Jesus Cristo. Com certeza, como diz São Paulo, toda a Sagrada Escritura é útil para aprender, ensinar, exortar, argumentar, corrigir, a fim de que todas as pessoas sejam cada vez mais aprimoradas e aperfeiçoadas para Deus. Faça o que Jesus está solicitando a toda a sua igreja e a cada um dos filhos. Peça insistentemente que Deus atenderá, fazendo a sua justiça, ou atenderá os seus pedidos, dispensando a você e toda a sua casa vitórias incontáveis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,